Ouvimos nosso Senhor dizendo, louvando o Pai, no momento de intimidade dele na oração com o Pai. Ele louva a Deus, porque Deus escondeu essas coisas. Que coisas? O que ele vinha falando até ali, o mistério do Evangelho. Deus escondeu essas coisas aos sábios e as revelou aos pequeninos. Sábios, contrário de pequeninos. São Gregório Magno, grande papa da igreja dos primeiros séculos, analisando esse texto, diz: Jesus não disse que o Pai escondeu essas coisas aos sábios e as revelou aos ignorantes. Portanto, o contrário de sábios aqui para Jesus não é ignorante, e sim pequeninos. Portanto, Jesus não está falando da verdadeira sabedoria, e sim da falsa sabedoria. Aqueles que se acham sábios. Deus escondeu o mistério do Evangelho daqueles que se acham sábios e revelou aos que são pequeninos, aos humildes. Então essa falsa sabedoria aqui, na verdade, é a arrogância, a soberba, a vaidade, o orgulho, o inchamento do próprio ego, egoísmo, egocentrismo. A palavra ego, que está na origem da palavra egoísmo, egocentrismo, significa eu, tanto em latim quanto em grego. Ego significa eu. Então, egoísmo quer dizer eu inchado de amor por mim mesmo, eu no centro de mim mesmo. Então, irmãos e irmãs, é claro que Jesus não está aqui fazendo um discurso contra a verdadeira sabedoria, contra a inteligência, contra o estudo. Então precisamos desfazer esse equívoco. Muita gente pensa que o estudo faz necessariamente as pessoas ficarem mais arrogantes. Na verdade, o bom estudo, o verdadeiro estudo, nos leva ao contrário. Quanto mais alguém leva a sério uma vida de estudo, mais humilde ele deve ficar. Porque, como dizia o filósofo Sócrates na Grécia Antiga, quanto mais ele estudava, pesquisava a verdade, ele chegava à conclusão: só sei que nada sei. Quanto mais o sábio estuda, o verdadeiro sábio estuda, mais ele conclui que não sabe nada ainda, que há muito ainda o que estudar. Então, disse o Senhor no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6: meu povo perece por falta de conhecimento. É necessário estudarmos, é necessário conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a doutrina da igreja, o catecismo da igreja. É necessário termos certa curiosidade santa de compreender as coisas. E hoje quase todos nós temos acesso à internet, que é um mundo que se abre para nós de conhecimento. Nós temos acesso a tanta informação. Devemos usar essa informação a serviço do bem, para nos formar como cristãos, como cidadãos, como bons profissionais. Essa sabedoria agrada a Deus. Jesus não está falando aqui, por outro lado, que quanto mais alguém estudar, mais vai conhecer Deus. Não necessariamente. Tem gente que estudou a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e eu não sei se pode dizer que conhece a Deus. Eu tenho muita reserva quando ouço alguém falando: eu me converti, eu conheci Jesus, como se conhecer Jesus fosse um passe de mágicas. Na verdade, só no céu nós poderemos dizer que conhecemos Jesus. Aqui na terra, enquanto durar a nossa vida, estamos procurando Jesus, procurando conhecer Jesus. Nós não o conhecemos ainda totalmente. Irmãos, conhecer Deus não é algo que nós alcançamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria pesquisa. Jesus diz claramente no Evangelho: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, nós só conhecemos Deus por revelação. Revelação quer dizer tirar o véu. Deus tira o véu de sobre si mesmo
para que nós possamos conhecê-lo. Não depende do nosso esforço. Portanto, é isso que Jesus quis dizer: só os humildes recebem a revelação de Deus. Só os humildes podem dizer que conhecem a Deus. Os arrogantes não conhecem a Deus. Conhecem, quando muito, a projeção que fazem do seu próprio ego naquilo que chamam de Deus. Sim, porque muita gente vai às igrejas e se diz um cristão, e pensa estar adorando Deus, mas está adorando o seu próprio ego, a sua própria ideologia, sua própria convicção. Deus, então, nesse caso, se torna um ídolo, uma falsa imagem de Deus. Conhecer Deus, meus irmãos, não é algo que pesa como um fardo insuportável de carregar. Assim era a religião dos fariseus, dos mestres da lei, que Jesus combateu. Os fariseus apresentavam um Deus terrível e ensinava que o povo tinha que ter medo desse Deus, e ensinava que esse Deus tinha uma lei pesadíssima e que era necessário fazer um esforço de herói para agradar esse Deus, porque era um Deus irado, um Deus exigente, rígido. E Jesus vem dizer: isso não é Deus, isso é também um ídolo. Deus é simples. Por isso Jesus não convida apenas um grupo, uma elite de especialistas, e nem uma turminha de iluminados, de sábios. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Todos vós, todos são convidados a conhecer Deus em Jesus. Jesus então nos convida a trocar de fardo com Ele. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados com os vossos fardos, e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve. Jesus nos convida então a entregar o nosso fardo para Ele, e Ele entrega o dele para nós. Uma troca misericordiosa, porque o nosso fardo é o pecado. O pecado é que é o fardo que nos oprime, e o fardo de Jesus é a santidade. Então aqui é um outro equívoco que nós precisamos corrigir. Muitas vezes nós pensamos que viver no pecado é uma vida confortável e que a lei de Deus pesa, é difícil. A verdade, irmãos, é exatamente o contrário. Viver no pecado, viver sem a lei de Deus, viver fora do amor, é o verdadeiro peso que oprime. Talvez nós não vamos perceber isso aqui, mas no dia do juízo final, quando a verdade plena estiver diante de nós, nós vamos colher os frutos das más escolhas. Aí nós vamos perceber, de fato, esse é um fardo insuportável, a culpa. Por isso diz o profeta Isaías, no capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O pecado, o castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele. Ele levou os nossos fardos, portanto. E Ele trocou conosco. Agora cabe a nós carregar o fardo dele. E Ele diz: o meu fardo é leve, é acessível para todos. O que é o fardo de Jesus? A santidade. Diz o Senhor, Deuteronômio capítulo 30: este mandamento que hoje te dou, Israel, não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. A palavra está muito perto de ti. A lei de Deus, que é a vida de santidade, irmãos e irmãs, está dentro das nossas possibilidades humanas, porque ela vem junto com a graça de Deus. O Senhor diz em Ezequiel capítulo 36: porei o meu espírito dentro de vós, para que sigais os meus mandamentos. Então Deus não é um legislador que impõe uma pesada lei rígida e diz: se vire para cumprir essa lei, e se não cumprir eu mando para o inferno. Não, Deus nos dá a sua lei, e junto com a lei Ele nos dá a graça que nos capacita para cumprir essa mesma lei. Santo Agostinho reza no livro Confissões: Deus, dá-me o que me pedes, e pede o que quiseres.
Muito esperto Santo Agostinho, uma oração muito sensata. Deus, dá-me aquilo que me pedes, porque eu sem a tua graça, sem me dares isso, eu não sou capaz. Dá-me o que me pedes, e então pedes o que quiseres. Pede o que quiseres. Irmãos, nós ouvimos o profeta Zacarias dizendo: exulta Jerusalém, pois o teu rei é humilde e vem montado num jumento. Essa passagem nós lemos no domingo de Ramos, quando contemplamos Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho. E Jesus mesmo reconhece hoje no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós servimos um Deus que é humilde. Nós seguimos um mestre que é humilde. Humildade no sentido mais pleno, mais profundo. Não devemos confundir humildade com falsa modéstia ou com baixa autoestima. Humildade não é a pessoa ficar negando o seu próprio valor. Eu não valho nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada de bom. Não, isso não é humildade. Humildade é como diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz: Paulo sabia que era um bom pregador, um bom teólogo, um homem inteligente, mas ele diz: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Isso é humildade. Eu reconheço o meu valor, eu sei que eu posso colaborar com a sociedade, com a igreja, mas eu reconheço que eu não tenho mérito nisso, porque é graça de Deus. É pela graça que eu sou o que sou. Irmãos, Paulo também nos diz na segunda leitura hoje, Romanos capítulo 8, ele fala da contraposição entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que é o Espírito de Cristo? É o jeito de Cristo viver, a humildade. Quem não entra nesse modo de vida de Cristo, que é a humildade, não pode dizer que pertence a Cristo. E ele diz ainda: se vocês matarem o procedimento carnal, então vocês viverão. Matar o procedimento carnal. Pecado da carne, portanto, é o terceiro equívoco que eu queria que nós refletíssemos para consertar. Muitas vezes as pessoas vêm ao confessionário e dizem: padre, cometi o pecado da carne. E eu até costumo brincar dizendo: você exagerou no churrasco? O que é pecado da carne? As pessoas dizem: não, o pecado da carne, né, padre? Sabe como é que é o pecado da carne? Eu sei que eles estão querendo dizer pecados sexuais, pecado contra o sexto mandamento. Enganam-se aqueles que pensam que o pecado da carne, que São Paulo está dizendo aqui, tem a ver com sexo. Não. O pecado da carne, a palavra carne em grego significa fragilidade humana, nossa condição humana de pecadores. O pecado da carne é o pecado de Adão e Eva, é o pecado original, é o pecado que está na origem de todos os outros pecados. É exatamente a soberba, a arrogância, o orgulho e a vaidade, a falta de humildade. Esse é o pecado original, esse é o pecado da carne. Porque a carne só quer se afirmar. O que a nossa carne quer? Se nós seguirmos os ditames da carne, se nós obedecermos o que a carne pede, nós vamos viver como os bichos no mato, vamos viver segundo o instinto. O que a carne quer? A carne só quer comer, beber, dormir e se reproduzir. Só isso que a carne quer. Então, a carne é profundamente egoísta. A carne é profundamente não humilde. Por isso, o tentador, quando foi propor o pecado original, o pecado da carne para Adão e Eva, disse: se vocês comerem o fruto que Deus proibiu comer, vocês serão como deuses. Ser como um Deus. Esse é o pecado da carne. Irmãos, peçamos ao nosso Mestre Cristo Jesus
que na Eucaristia realiza o maior dos atos de humilhação, humilhação no bom sentido, né? Nós rezamos na oração coleta hoje: Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. A humilhação, segundo Deus, é o exercício de se tornar humilde. Todos nós somos convidados a passar por humilhação nesse sentido. A humilhação verdadeira, a humilhação segundo Deus, é aquela que nos faz ser humildes, mesmo que à força. A humilhação ruim é aquela, por exemplo, do machismo, das discriminações, do bullying. Essa humilhação é ruim. Humilhação, por exemplo, do assédio moral, do assédio sexual. Essa humilhação não, essa humilhação é do demônio. Mas a humilhação santa que Deus nos propõe é aceitar as coisas da vida como um exercício para nos tornar mais humildes. E na Eucaristia Jesus exerce esse grande ato de humildade. Ele deixa o seu trono de glória no céu e vem parar na mão de um sacerdote pecador e vem alimentar um bando de pecadores que somos nós. Ele vem assumir a forma de comida e bebida. Isso é um ato de humildade. Cada missa Jesus realiza esse ato sublime de humildade, de humilhação. Paulo fala em Filipenses: esvaziamento, kenosis. Ele esvaziou-se a si mesmo. Exatamente isso que Jesus quer dizer quando ele fala: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. É a única vez no Evangelho que Jesus diz: aprendei de mim. Ainda bem, ele não diz: aprendei de mim que faço milagres, aprendei de mim que ressuscito mortos, aprendei de mim que purifico leprosos. Graças a Deus, porque seria um aprendizado impossível de alcançar. Mas essa é a única vez que nosso Senhor nos convida a aprender dele, porque ele sabe que isso sim é possível aprendermos, aprender a ser mansos de coração, humildes como ele.